O deputado federal Silas Câmara teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas. Quem vai explicar essa história para a gente é o Luiz Henrique Almeida, que vai trazer os detalhes dessa decisão que afeta diretamente também outros parlamentares. Luiz, explica para a gente por que Silas foi cassado e o que acontece agora. Bom dia mais uma vez, Adriane. Bom dia a todos que nos assistem ao vivo aqui no Manhã no Ar. O deputado Silas Câmara é acusado pelo Ministério Público Eleitoral de ter os gastos ilícitos com as verbas que seriam utilizadas durante a campanha eleitoral no ano de 2022 para o fretamento de aeronaves, para que ele pudesse fazer campanha nas cidades do interior aqui do Amazonas. Então, por esse motivo, a situação chegou ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e nessa quarta-feira, dia 31 de janeiro, por 4 votos a 2, o deputado Silas Câmara, deputado federal, teve o seu mandato cassado. Então, os juízes Marcelo Manuel da Costa Vieira e Vitor André Luiz Gomes foram os únicos votos durante essa votação contrários à cassação de Silas Câmara. Já a vice-presidente da Corte, Carla Maria Santos dos Reis, assim como Fabrício Frota Marques e Marcelo Pires Soares, acompanharam o voto favorável à cassação de Silas Câmara do relator do processo, Pedro de Araújo Ribeiro. Então, o que acontece, Adriane? Essa situação também ainda cabe recurso, né, por parte do deputado Silas Câmara, que informou por meio das redes sociais e também em nota enviada pela assessoria de imprensa que vai sim recorrer dessa decisão, até porque esse parecer ele é do TRE Amazonas, Tribunal Regional Eleitoral, mas o caso chega também ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é aí a entidade máxima que vai poder definir se realmente esse mandato de Silas Câmara vai ser cassado ou não. Por enquanto, ele continua nas funções de deputado federal, aguardando essa situação, esse julgamento, que também ainda não tem uma data definida. Só que, por conta, se realmente essa cassação ela realmente acontecer, aí existe uma série de mudanças que podem ocorrer lá em Brasília, relacionado aos deputados federais aqui do estado. Uma dessas é que também, se essa cassação realmente for aprovada pelo TSE, é de que o deputado federal Adail Filho, que é do mesmo partido do Silas Câmara, o Republicanos, também pode ser prejudicado, uma vez que o relator aqui do TRE Amazonas indicou que os votos de Silas Câmara não fossem computados no quociente eleitoral. Por consequência disso, ali o partido não teria uma quantidade suficiente para ter essa representatividade necessária no Congresso. Então, por essa consequência, além de Silas Câmara, também podem perder o mandato de deputado federal Adail Filho por conta dessa situação. E aí o que acontece, né? Com menos 2 vagas. Pela linha de sucessão, a gente pode dizer dessa maneira, quem teria a vaga seria Paulderney Avelino, que é do União Brasil. Porém, Paulderney ele já está com a vaga de deputado federal, só que como suplente de Fausto Júnior, que assumiu no ano passado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, que é a Secretaria do Governo Estadual aqui do Amazonas. Então, ele teve essa licença e, por consequência disso, Paulderney Avelino assumiu a vaga dele por conta de que o Fausto Júnior assumiu a secretaria da SEDURB. Então, se isso realmente acontecer, essa cassação de Silas Câmara e por consequência de Adail Filho, aí Paulderney Avelino já assume essa vaga de deputado federal como titular e não mais como suplente. Por consequência, né, uma série de troca-trocas, e aí o que acontece? Aí fica a vaga para mais um candidato até então do União Brasil. Nesse caso, poderia ser do delegado Pablo, né, que foi deputado federal também e que poderia assumir como suplente. E aí também tem a outra vaga de Alfredo Nascimento do PL. Então é uma série de mudanças que podem realmente acontecer e tudo vai depender do que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, realmente decidir com base nessa votação que foi realizada nessa quarta-feira aqui pelo TRE Amazonas. Então são situações que a gente vai precisar aguardar um pouquinho mais para saber como que a Justiça Eleitoral vai realmente
lidar com essa situação, porque se tirar o Silas Câmara também impacta no Adair Filho, e aí se isso não acontecer, permanece da mesma forma, mas se acontecer, pode subir Paulderney Avelino de forma titular, depois delegado Pablo como suplente e também Alfredo Nascimento do PL. Então é algo que a gente realmente vai precisar aguardar um pouco. A defesa de Silas Câmara enviou uma nota e já reforcei que ele realmente disse que vai recorrer da decisão, e a nota diz o seguinte: a assessoria jurídica, abre aspas, a assessoria jurídica do deputado federal Silas Câmara informa que o parlamentar recorrerá da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas e afirmando seu compromisso com a defesa leal de seu mandato, conquistado com muito trabalho, união por um propósito santo, de forma limpa e honesta, e a nota continua, fecha aspas. A gente tem, inclusive, um trecho para mostrar para vocês de como que foi essa votação de ontem realizada aqui no TRE. Então, reforçando mais uma vez, por 4 votos a 2, a Corte decidiu pela cassação do deputado federal Silas Câmara. Vamos ouvir um trechinho rapidinho. Claro, senhor presidente. De igual modo, eu faço minhas as palavras da desembargadora Carla, acompanho o relator, mantenho nesse entendimento. Muito bem, então não há mais quem queira se manifestar e a questão já está decidida. Peço ao senhor secretário que apenas confirme as declarações de voto 4-2. Proclamo então o resultado por maioria de votos, julgar procedente a presente representação nos termos do voto do relator. Pois é, a gente acompanhou um trecho de como que foi essa votação ontem aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, já que Silas Câmara, deputado federal aqui pelo Estado, ele é acusado pelo Ministério Público Eleitoral de utilizar recursos ilícitos para o fretamento de aeronaves durante a campanha eleitoral no ano de 2022. Então, como reforcei, né, se essa cassação realmente for aprovada, for julgada ali pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele deve sair do cargo e, por consequência, Adair Filho, só para reforçar mais uma vez para que você entenda realmente essa informação. E aí, quem pode assumir essa vaga? Paulderney Avelino, que já está na Câmara Federal como suplente, só que aí ele assumiria como titular e essa vaga ficaria em aberto para um candidato até então do União Brasil, nesse caso seria o candidato Pablo, porque na linha, na verdade, seria Paulderney e Fausto Júnior, só que Fausto Júnior, ele assumiu uma vaga na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do governo estadual aqui do Amazonas. Então, isso também depende, caso ele saia ali da Secretaria e volte para a Câmara Federal, aí o delegado Pablo não assume e também tem a possibilidade de chegar até a Câmara Federal mais uma vez, Alfredo Nascimento do PL. Então é uma grande mudança que pode acontecer nas próximas semanas e é algo que a gente vai ter que aguardar de acordo com o que for decidido pelo TSE. Adriane. Obrigada, Luiz, pelas informações. Olha só, Silas Câmara, ele conseguiu o voto suficiente para se eleger e para sobrar para outros, né? A eleição ela é definida por coeficiente eleitoral, partidário e também por votação mínima. Com a cassação dele, a Adair Filho perde a vaga porque não tem voto suficiente para se autoeleger. Perdendo a vaga por conta do grupo político, abre vaga para outros 2, Paulderney Avelino e Alfredo Nascimento, pelas sobras partidárias, né? Pelas sobras o coeficiente passa para outro partido. Então, Adair Filho também perderia a vaga. E pode chegar até o delegado Pablo, porque Paulderney já está numa vaga de suplente e, portanto, ele, sendo o segundo suplente, assumiria. Quando isso vai acontecer, talvez nem aconteça, porque Silas pode recorrer e ele precisa, e vai, como ele já disse, recorrer no TRE, que ainda precisa confirmar a cassação definitiva, e se o Tribunal Regional aqui do Amazonas definir isso, ainda tem o TSE. Então, ou seja, mais tempo ainda de recursos e recursos e recursos. E de recurso e de escapar de cassação, Silas Câmara entende, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.